Aí galera, hoje eu vou falar de um livro que me marcou. Acredito que dos últimos livros, esse é o que mais me marcou, tá? Flores para Algernon. Trata a história de um adulto, 32 anos, mas que teve o seu desenvolvimento cognitivo prejudicado desde bebê. Então ele sempre foi alguém com um QI baixíssimo, então com muita dificuldade, mas muita dificuldade de compreensão das complexidades do mundo. A mãe dele não aceitou, desde sempre não aceitou essa condição de QI baixo, né? E brigou muito com ele, batia nele, tem toda uma situação de assédio da mãe em relação à criança, em função da expectativa da mãe de que ele fosse melhorar. Entretanto, a sua condição médica era impeditiva de uma melhora, pelo menos com a medicina, né, até aquele momento desenvolvida. E era um homem, né, um homem criança, uma criança homem de 32 anos, que era feliz, porque ele não conseguia compreender a maldade dos seus companheiros de trabalho. Ele trabalhava em uma padaria, fazendo limpeza, e sofria constantes deboches, até violências, mas ele não conseguia compreender, porque ele entendia os seus companheiros como amigos. Então ele vivia ali entre amigos, e ele achava que as pessoas riam com ele e não dele. Ele participava de uma aula especial com uma professora especial que ele gostava muito, né? Aula para adultos com dificuldades de aprendizagem, limites profundos de aprendizagem, como é o caso dele. A mãe dele, que ele queria tanto o amor da mãe dele, condicionava esse amor dela para ele com a situação de que ele melhorasse, com que ele fosse um sujeito inteligente. Ficou claro desde sempre que a mãe cobrava dele a inteligência, tentava dar as condições para ele aprender. Ele levava médicos, enfim, mas cobrava dele a inteligência. E com isso ele criou uma diretriz inconsciente, que era aprender a uma situação de amor. Para ele ter amor, para ele ter amigos, para ele ser feliz no mundo, ele tinha que ser inteligente. E ele tinha consciência que não era. Em função desta professora da escola para sujeitos especiais, ele acaba tendo contato com pesquisadores, acredito que na neurociência, médicos, que lhe propõem uma cirurgia para que o seu QI triplicasse, quintuplicasse, e ele topa em nome do amor, né? Já que a mãe lhe tinha feito essa diretriz, né? Ele topa em nome do amor, e essa cirurgia é feita, mas ele corre um risco, e eu não vou contar o resultado. Ele corre o risco de dele desenvolver uma inteligência e depois perdê-la, voltando a estaca zero ou talvez pior. Então fazem a cirurgia e ele passa a competir com Algernon. Algernon é um rato que já tinha feito a cirurgia antes e estava muito inteligente. E ele perde para o rato em uns primeiros momentos. Acredito que o autor queira marcar o déficit intelectual, mas quero dizer que ele atinge sim o ápice da inteligência. Ele vira um gênio, ele vira extraordinário, e uma das primeiras decepções dele, né, foi descobrir que ele sabia mais que os pesquisadores. Como pode ele, criança, até os 32 anos, criança, reconhecendo gênios nas outras pessoas, agora ele descobria que as pessoas eram sujeitos normais, eram pessoas comuns. Então, por que ele correu atrás dessas pessoas
né? Se essas pessoas eram pessoas comuns, percebam? Quando ele começa a entender as complexidades, inclusive das relações humanas, a complexidade de ser no mundo. Percebam que as dificuldades meramente intelectuais, álgebra, história, línguas, piano, para ele eram situações tranquilas. Ele aprendeu gramática numa noite, ele leu um livro de gramática e nunca mais escreveu errado. Ah, detalhe, ele escrevia os seus avanços, tipo um diário. A cada dia ele escrevia os seus avanços. Então a gente percebe, de erros gramaticais, erros de concordância, ele acaba desenvolvendo textos complexos. Mas, e as relações humanas? E as complexidades de ser e estar no mundo? Isto para ele era um enigma. Percebam que uma coisa, gente, é o desenvolvimento intelectual cognitivo e outra coisa é a inteligência emocional. Imagine um HD de computador novo, perfeito, nossa, o mais rápido possível na área cognitiva, né? E um HD de computador, um processador, melhor dizendo, um processador avançado e um processador antigo, precário para as relações humanas. Percebem o descompasso? Então ele conseguia avanços intelectuais, mas ele estava num emaranhado, num processar de comportamentos, de expectativas nas relações humanas, levando em consideração que a infância dele foi terrível. Apanhou da mãe, exigências que ele não podia fazer, aquelas exigências, problemas com a irmã, enfim, terríveis problemas. E quando eu falo em problemas de infância, a gente pode inclusive salientar que ele faz um tratamento psicológico, eu acredito, sob o estilo meio que freudiano, porque ali dá bem para perceber que há uma fala sobre o inconsciente, né? Uma luta entre o consciente e o inconsciente, o id, o ego e o superego, né? Há uma dissociação cognitiva quando ele, mesmo adulto, o inconsciente dele aparece na forma dele criança. Ele se vê criança. Então ele está namorando quase essa professora e ele enxerga o Charlie, ele pequeno Charlie, olhando ele namorando. Então ele não consegue. O Charlie aparece no espelho, o Charlie aparece olhando para ele pela janela, o Charlie está em todos os lugares e ele quer superar esse Charlie criança, mas ele não consegue. Essa dissociação permanece e o perturba, ele sofre, ele tem náuseas, fica tonto, dores de cabeça, porque esse Charlie criança, eternamente criança, esse Charlie que sofreu está sempre ali, né? E não o deixa em paz. E, portanto, a terapia. Mas, como eu havia dito, ele vai crescendo intelectualmente, exponencialmente. E ele fica um sujeito muito inteligente, é verdade, mas egocentrado, irritadiço, atormentado. Ele é um sujeito que não consegue fazer amigos. Se tinha dificuldade antes para a amizade, agora ela se torna impossível, porque ele é muito desconfiado, ele é muito mal-humorado, ele é agressivo verbalmente várias vezes, ele desenvolve uma raiva dentro de si que ele precisa ter um controle desta raiva e é muito difícil para ele controlar. Agora ele sabe que os amigos, entre aspas, da sua infância debochavam dele. Aquele que ele depositava confiança, judiavam dele e ele não percebia. E, portanto, aquele Charlie criança está o tempo todo dizendo para ele: e aí? Vão te trair? Vão debochar de ti?
E aí tem uma queixa dele, que tem a ver com esse Charlie pequeno, essa desconfiança. Ele fica extremamente irritado porque ele percebe que os cientistas, né, que os médicos, que os terapeutas, que os investigadores da sua doença tratam ele como tratam Algernon. Ou seja, ele é um objeto de pesquisa. Ele não é amado nem desejado, ele não tem amigos. Ele é um objeto de pesquisa e ele rejeita isso. Isso lhe deixa raivoso, porque ele não quer ser um Algernon. E naquela relação ele é um objeto de pesquisa, é tratado como tal. E quando ele é apresentado aos demais pesquisadores, né, ele é o objeto da pesquisa. O holofote está nos pesquisadores, ele é o objeto. E ele se revolta com isso. Ele quer ser gente, ele quer ser amado. A mãe dele diz para ele, né, tu deve ser amado, portanto tu deve ser inteligente, né? E ele é agora inteligente, mas não encontra esse amor. Percebam aqui que esse sujeito atormentado, ele não fica apaziguado, porque ele acaba, de certa forma, atingindo o que ele queria, a inteligência. Mas o que é a inteligência? Fica a pergunta. O que é inteligência para um sujeito que vive no desamor? O que é inteligência para um sujeito que não sabe lidar com o comportamento entre as pessoas? O que é o amor para quem consegue olhar de cima da frieza da inteligência o comportamento humano? Portanto, esta obra, ela nos aponta, eu acho ela muito dolorosa, muito dolorida, ela aponta para uma disfunção entre a inteligência e a complexidade das relações humanas. É um sujeito que, apesar de ter atingido seus objetivos, ele não consegue ser feliz. Algo lhe falta, algo ficou perdido. E talvez, leiam o livro, algo que ele nunca vai encontrar. Portanto, gostaria muito que vocês lessem e que vocês sentissem, se pusessem na pele do Charlie, para ver como é difícil adultecer intelectualmente em meses e descobrir que a inteligência talvez não seja tudo na vida de uma pessoa. Abraço e até a próxima.